Bom, é, pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa muito importante, importante mesmo, e que está destruindo você, na verdade. Está destruindo você, está enfraquecendo você para viver a vida cada vez mais. E isso vai ter consequências péssimas no futuro. Isso vai ter consequências péssimas nessa geração. Essa geração de agora, que nasce com um tablet na mão ou com um celular, acompanhando esses entretenimentos infantis tolos, como Lucas Neto e Felipe Neto, e exposto a todos aqueles vídeos e conteúdos no TikTok. Existe uma coisa que está acontecendo debaixo do seu nariz e que você não percebe. Por quê? Porque de fato foi arquitetado para que você não perceba. Deixa eu te dizer que inimigo que você não vê, você não pode combater. E isso é um fato verídico, extremamente verídico. É um fato. E acontece que por detrás de tudo isso existe meio que uma guerra sendo travada entre dois países. Só que não é uma guerra com armas, nem com exércitos, nem com mísseis. É uma guerra num campo mais cultural. Não só cultural, como econômico também. O Xi Jinping, o presidente chinês, ele basicamente tem um ressentimento muito grande com o Ocidente. E os países ocidentais, eles de uma certa forma sempre dominaram os países orientais. E dominaram em vários aspectos os países orientais. E logicamente isso está registrado nos livros de história. Você tem os ingleses dominando os chineses, você tem os americanos, depois de ter vencido a Guerra Fria contra a União Soviética, de uma certa forma exercendo uma dominação maior e um controle maior sobre os países orientais. E de uma certa forma você tem toda uma história que, a partir do momento que um chinês, ele de uma certa forma se dá conta, não os chineses comuns, tá? Os chineses comuns, eles basicamente nem ligam para isso, mas os líderes chineses, né, principalmente o Xi Jinping, ele tem essa veia muito forte nele, esse ressentimento muito grande nele. E basicamente o Xi Jinping ele traçou um plano para a China para ser um dos maiores países do mundo, ultrapassando, toda essa soberania que os Estados Unidos ele exerce. Então, basicamente, o Xi Jinping tem esse plano para a China. Não é à toa que a própria criação da Rota da Seda, onde basicamente o objetivo do Xi Jinping é dominar o comércio no mundo inteiro, dominar o comércio mundial. E quando você basicamente domina um comércio, você pode decidir quem faz parte, quem não faz parte. Você, de uma certa forma, tem uma influência total sobre aquela coisa a qual você está dominando. E, logicamente, você pode controlar, usar isso como alguma certa ameaça, caso um país ele saia fora da linha. E todos esses planos, e todas essas ações de dominação, inclusive você tem até mesmo a dominação do próprio povo chinês, aquilo é triste, tá? Você tem todo aquele sistema
de recompensas que os chineses criaram, onde eles monitoram cada cidadão chinês e basicamente atribui pontos pelos comportamentos que eles consideram bom e reduz pontos dos comportamentos que eles consideram maus, né? E aí, basicamente, você se pergunta, mas peraí, qual comportamento é bom, qual comportamento é mau, quem decide isso? Quem decide isso é o próprio líder chinês. Ele decide os comportamentos que são bons e acredita. Qual vai ser os comportamentos bons? Logicamente, os comportamentos que favoreçam seus próprios interesses. E quais seriam os comportamentos maus? Aquele que vai contra os interesses dele. Né? Ainda que aquele determinado comportamento ele faça parte da liberdade da própria pessoa. Né? Aqui no Ocidente, a gente tem essa forma de governo democrático que basicamente leva em consideração as liberdades individuais. Né? Modelo copiado dos gregos. E só que na China o governo não é assim, o governo é completamente autoritário. E você tem toda essa dinâmica e quando a gente observa esses pontos, a gente começa a perceber a verdadeira face desse governo chinês. A verdadeira face do próprio Xi Jinping. E se ele faz isso com os deles, quem dirá com aqueles que não são os deles? Se ele faz isso com os chineses, quem dirá com o restante do mundo? Então, a verdade é que o Ocidente ele corre um sério perigo. E, recentemente, a gente teve a entrada do TikTok, uma rede social, né, chinesa, tá? Deixando bem claro, o TikTok é chinês, é controlado pelos chineses, e inclusive é controlado pelo próprio partido, o PCC, Partido Comunista Chinês, né? E certamente tem uma influência muito grande do Xi Jinping. E, inclusive, para você que não sabe, o TikTok ele faz parte da estratégia chinesa de dominação mundial. Vou te explicar. E, na verdade, esse é o grande perigo. E tem a ver com você, tem a ver com a sua mente, porque ela está sendo controlada e você não está percebendo. Eu vou te explicar isso direitinho para que você entenda. Porque depois desse vídeo eu quero que você tome uma decisão. Eu vou desinstalar o TikTok de todos os meus aparelhos. Eu vou desinstalar o TikTok de todos os meus aparelhos. O TikTok é uma desgraça. E eu não estou fazendo drama aqui, porque eu vou te apresentar os motivos. Quando existe uma guerra onde não se usa armas, você tem que entender que tem uma arma que é a mais poderosa de todas, tá? E essa arma é a cultura. A dominação cultural, ela é uma das principais dominações e uma das maiores. Quando você influi na cultura, você está influindo na base. A base que forma as crenças, os valores, e que basicamente esse conjunto, esse sistema de crenças, esse sistema de valores, eles vão nortear o comportamento humano. Toda vez que eu influencio a ação humana, é como se eu estivesse com milhares de marionetes e eu tenho o controle de todas elas. Ou seja, eu determino o comportamento humano. Quando eu influencio, quando eu influo, quando eu controlo a cultura, eu controlo o comportamento humano. Como as pessoas vão se comportar, como elas vão se mover, o que elas vão fazer. E de uma certa forma eu posso conduzir essas pessoas a um determinado destino. O destino que eu planejei para elas. É engraçado porque as pessoas no Ocidente juram que são livres. E na verdade elas são escravas de muitas coisas. E uma delas é exatamente da estratégia dos chineses. Recentemente foi gravado um vídeo de um cara que ele parece um árabe, né? Eu não sei basicamente quem é. Eu só sei que ele começou ele tinha informações acerca do TikTok
E ele começou a dizer que o TikTok ele tinha algoritmos diferentes para cada país e para cada país e que basicamente o TikTok ele tinha um objetivo e de que o TikTok na verdade era uma arma de influência cultural. E logicamente isso a gente vem percebendo. O TikTok ele está dominando a área de mídias sociais. Você vê vídeos do TikTok rolando no Reels do Instagram. Ou seja, o próprio conteúdo do TikTok ele está migrando para outras redes sociais. E hoje, uma artista, tá, como essas, não é à toa que hoje a Anitta está atuando extremamente forte no TikTok. Por quê? Porque isso é cobrado dela, né? As produtoras elas querem trabalhar com cantores, com artistas influentes no TikTok. Então hoje, se você não tem uma influência no TikTok, basicamente, você não é ninguém para essa classe. Entendeu? Então é necessário ter uma influência no TikTok. E por quê? Porque aquilo está basicamente dominando o campo da atenção dos jovens. E não só dos jovens, dos adultos também. Aquilo está dominando a atenção de todas as pessoas. As pessoas estão lá, viciadas naqueles vídeos, e rolam aquilo de cima para baixo e assistem vários influenciadores e não param de assistir e ficam repetindo tudo que está acontecendo ali, as dancinhas e todas aquelas idiotices. Sabe o que isso está fazendo? Isso está gerando uma massa de pessoas idiotizadas. E por que essas pessoas estão ficando idiotizadas? Porque simplesmente estão consumindo esse tipo de conteúdo. Quando você vê, é engraçado porque nesse vídeo desse cara falando, ele faz um comparativo dos trends, dos TikToks na China, né? As tendências, os vídeos mais assistidos na China e os vídeos mais assistidos nos Estados Unidos, que basicamente é o grande alvo, né, da China. O TikTok ele foi uma arma construída, né, para a dominação da cultura dos Estados Unidos. Logicamente já está sendo usado no mundo inteiro porque cresceu absurdamente, mas ele foi construído para a dominação cultural dos Estados Unidos, né? Então acontece que nos trends da China você via militares, mulheres militares fazendo atividades físicas com farda. Você via pessoas desenhando, jovens empreendendo e ganhando dinheiro. Pessoas fazendo alguma coisa produtiva, competindo, fazendo competições de matemática. Esses são os trends dos TikTok na China. Pessoas fazendo coisas úteis. Pessoas fazendo coisas que, de uma certa forma, aumentam a inteligência. Reeditam e formam um comportamento valoroso. Pessoas que estão sonhando com coisas completamente diferentes, querem abrir uma empresa, querem ganhar dinheiro, querem cuidar bem da família. Esse é o TikTok lá na China. Esses são os vídeos com tendências lá. Jovens que basicamente estão olhando ali outros jovens competindo num campeonato de matemática e estão, não, peraí que eu vou pegar matemática para estudar e eu vou estudar ferozmente matemática porque eu quero também competir. Jovens que estão vendo outros jovens ganharem dinheiro, abrindo empresas, estão, não, peraí, eu tenho que me virar aqui, que eu tenho também que abrir empresa e eu vou ganhar dinheiro para sustentar a minha família, para botar comida na mesa. Entende? Essa é a mente que está sendo construída lá. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, por que lá não tem vídeo de dancinha? Por que lá não tem essas influenciadorazinhas se maquiando e rebolando bunda diante da tela, idiotizando os jovens que ficam dizendo, ai, como eu quero comer essa menina, ela é uma delícia, gostosa, eu queria te comer. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fui no TikTok analisar aqueles vídeos de dancinha daquelas influenciadoras. O que eu via de comentários de meninos
falando que queria pegar, queria comer, chamando de gostosa. Isso aí lá é ficha. Então, imagina a cabeça futuramente de um chinês e a cabeça de um garoto americano ou até mesmo de um garoto brasileiro. O TikTok está muito forte aqui no Brasil. Imagina a cabeça de um garoto de brasileiro. E compare com a cabeça de um chinês que está estudando matemática loucamente para poder competir num campeonato de cálculos. Enquanto o brasileiro tá o quê? Tá querendo comer aquela menina que está rebolando a bunda ali para ele o tempo inteiro. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho papas na língua, tá? Eu tô aqui e eu vou falar a verdade. E essa é a verdade. Não sei se vocês estão percebendo, mas é isso que está debaixo do próprio nariz de vocês. O TikTok, ele está destruindo a juventude mundial, não só brasileira, não só estadunidense. Está destruindo a juventude mundial. Os jovens estão cada vez mais imbecilizados, completamente sexualizados, apenas respondendo aos seus impulsos carnais e aos seus desejos sexuais por pixels. Ou seja, apenas por imagens de corpos femininos formosos na própria tela do celular, onde ele fica passando aqueles vídeos em cargas e mais cargas de dopamina, os vídeos cada vez mais curtos, para que ele não tenha nenhuma paciência. Imagina um jovem sendo condicionado mentalmente desta forma. Olha o adulto que ele vai ser. Imagina o adulto que ele vai ser. Um adulto que só quer prazer na vida, não tem sacrifício, entendeu? Não vai suportar a esposa passou mal. Primeiro que ele nem vai ter esposa. E se tivesse, a esposa passasse mal, ele ia trocar de esposa. Ele não ia ter respeito nenhum pela mulher, não ia querer passar por nenhuma espécie de sacrifício. Não teria valor nenhum incutido nele, apenas prazer pelo prazer. Ele quer ver bunda, ele quer ver meninas rebolando. Entende? Relacionamentos assim, pinga lá, pinga aqui. E cara, imagina como vai ser o futuro desse jeito. Não haverá mais homens. Não haverá mais mulheres. E lógico, consequentemente, não haverá mais famílias. As crianças que basicamente vão nascer desses relacionamentos, dessas relações, vão ser completamente desestruturadas e vão cair na mesma armadilha. TikTok o dia inteiro, toda aquela idiotice cercando eles. Não vão conseguir viver a vida nos momentos mais difíceis, não vão conseguir nem passar por momentos difíceis. Porque basicamente isso está gerando uma fraqueza generalizada, dependência de dopamina estratosférica, né? Aonde o indivíduo ele não consegue, duvido que essas pessoas consigam assistir um documentário de 1 hora. Não tem paciência, não consegue resistir. A mente está acelerada, pensando em várias coisas, eles estão completamente distraídos, nenhum pensamento fixa, eles não têm nem mais crenças direito. É uma mente completamente caótica, eles não conseguem formar crenças. Sabe, aqueles pensamentos que de uma certa forma promove gera uma força emocional muito grande, não conseguem formar, são pensamentos que não assentam na mente. E logicamente, vão ser pessoas volúveis, fracas, manipuladas e completamente destruídas. É exatamente essa cultura
que está sendo criada. E, ainda de quebra, você tem a cooperação dos artistas. Não é verdade? Duvido que hoje você pega esses artistas recentes e diga, este aí é um homem o qual eu posso me inspirar. Duvido que você possa dizer isso do Vitão. Olha o Vitão e diz, este é um homem de verdade. Este é um homem no que eu possa me inspirar. Eu juro pra você, que se você é uma pessoa que olha pro Vitão e diz que ele é um homem no qual você pode se inspirar, você não sabe o que é homem. Não tem nem noção do que é um homem. Ainda mais, olha aquela coisa ridícula que aquele cara fez. Se maquiou todo, se vestiu de travesti, entende? Todo maquiado. Aí olha um jovem isso de... engraçado, né? Aquela Boca Rosa se juntou com aquela outra tal de Gilbank num podcast e começaram a falar que o Vitão é exemplo de homem, tá inspirando jovens. Mas pelo amor de Deus, se ele tá inspirando jovens, se ele é um exemplo de homem, esses jovens estão completamente acabados. Entende? O indivíduo vai nascer homem, vai olhar para baixo, vai ver um pênis e vai ficar com dúvida. Será que eu sou homem ou mulher? Mas isso é o que está acontecendo hoje. Eles não sabem seu próprio sexo e têm dúvidas ainda. Mesmo estando ali tão na cara. Olha, não existe... Gente, vocês não conseguem entender isso. Um mundo desconstruído é um mundo destruído. O mundo ele precisa de um mínimo de norte. Ele precisa de uma conduta bem estabelecida, minimamente estabelecida. O indivíduo, claro, ele tem que fazer as suas escolhas, mas o mundo ele precisa de ordem. Se você começar a desconstruir todos os valores morais que já foram edificados e que já foram plantados na sociedade, o mundo ele vai ficar desordenado. O mundo desordenado é um mundo que é puro caos. É puro caos. E você não consegue viver no caos. Porque no caos você não tem ordem. E fora de ordem você não consegue viver. Você não tem uma bússola moral, porque os valores morais foram todos destruídos. E aí você basicamente começa lá um relacionamento. Você não sabe como proceder num relacionamento. Você não sabe que basicamente agora você está num relacionamento, você tem que respeitar a menina que você está namorando. Entende? Você de uma certa forma tem que respeitar, você de uma certa forma tem que beijar, abraçar, entende? Você tem que ter contato físico, né? E basicamente você de uma certa forma também tem que ter conversas importantes, aonde vocês vão impor limites, vão de uma certa forma negociar certas coisas, né? Isso eu quero, aquilo não, isso aqui eu até posso fazer, aquilo não, entende? Então existe várias coisas, vários padrões que são fundamentais e que se eles forem destruídos, acabou tudo. Acabou tudo. Entende? Você já vê a destruição em massa do casamento, né? Então, mulheres, inclusive, que já não querem mais ser mães. Eu lembro que há pouco tempo atrás, ser mãe era sonho de muitas mulheres. Hoje, acabou, virou pesadelo. Aí você imagina, mulheres não querem mais ser mães. Ora, isso não é somente uma mulher. Outras mulheres, de uma certa forma, podem ter esta mulher como referência na vida. Elas vão fazer o mesmo. A taxa de natalidade vai cair, porque as mulheres querem ter cada vez menos filhos. E você basicamente vai ter menos pessoas, menos renovação da própria humanidade, porque a humanidade é uma coisa que ela vai se renovando. Os mais velhos vão morrendo ao longo do tempo, os mais jovens, né, vão começando as suas próprias vidas. É isso, a humanidade está em constante renovação.
Entende? E isso é uma coisa que, de uma certa forma, é necessária. A gente está tendo uma modificação muito brusca na cultura. E se você for o alvo, se você for um alvo desse ataque cultural, nossa, isso vai prejudicar muito você na sua vida, porque isso vai te enfraquecer. Isso vai tirar os valores morais que sustentam a tua própria força de você. E isso, de uma certa forma, vai te influenciar negativamente. Você vai ser aquele cara que basicamente vive em volta de pornografia. Está completamente infuso nisso. Entende? Tudo que você quer é se atirar numa banheira de prazeres, né? E aí você fica olhando lá aquelas mulheres, aquelas meninas seminuas, né? Que de uma certa forma fazem o que fazem porque de uma certa forma têm a atenção dos homens e são adoradas por eles, né? E além do mais ganham seguidores a rodo no tal do TikTok. O TikTok está viciando cada vez mais as pessoas em busca de seguidores, né? Então basicamente vai forçar você a ser um produtor de conteúdo de uma certa forma, né? E basicamente o seu sonho passa a ser um produtor de conteúdo, né? E basicamente que tipo de conteúdo você vai produzir? O tipo de conteúdo que todo mundo quer ver. E qual é o tipo de conteúdo que todo mundo quer ver? Essa porcaria. É a mulher de calcinha rebolando no vídeo, né? Ou com o mínimo de roupa possível e o mais gourmetizada possível, né? Então, bundas, pernas. E eu vou te falar uma coisa, se você é mãe ou se você é pai e tem um filho, o teu filho é o alvo perfeito. O teu filho é o alvo perfeito. Não é à toa que esse TikTok é tão fácil de usar, a ponto de uma criança de 4 anos já pegar ali o tablet ou o celular e sair vendo tudo que é porcaria que tem lá. Né? Então, por que a criança? Vamos lá, isso é importantíssimo. Por que a criança? A criança, ela está numa fase de desenvolvimento cerebral. O cérebro, ele está na fase de plasticidade. O que é essa fase de plasticidade? Ela está aprendendo tudo na vida com extrema facilidade. E tudo está se assentando perfeitamente na sua própria mente. Não é à toa que se você, por exemplo, não é à toa que uma criança ela aprende rápido a falar. Né? Ela aprende a falar. Lógico, tem algumas crianças que têm mais dificuldades. Acontece esses determinados problemas na própria estrutura cerebral. Mas as crianças basicamente saudáveis, elas começam a aprender já a falar, né? Elas começam a aprender certos movimentos de ação humana na própria estrutura da realidade. Ela começa a observar como a mãe se comporta, como a avó se comporta, como o irmão se comporta, e ela começa já a perceber, ó, aquilo ali é ciúme, aquilo ali é inveja, aquilo ali é isso, aquilo ali é aquilo. Então ela basicamente já está começando a entender o mundo no qual ela está inserida. E ela está aprendendo e captando os valores desde o início. Aí você imagina, tudo que tem na cabeça da criança são meninas rebolando, fazendo vídeos de dancinha, alguns idiotas fazendo pegadinhas com a sua mãe e com o seu pai, muitas vezes maldosas. Acha que a vida é isso. Acha que a vida é isso. Aí a gente desce ao lindo mundo da imaginação da Xuxa, né? Tinha aquele programinha há muito tempo da Xuxa, o lindo mundo da imaginação. Eu tinha um amigo genial e ele me dizia sempre, Eric, esse aí é o lindo mundo da retardação. E ele tinha razão.
Ele tinha total razão, era o lindo mundo da retardação. E hoje, o lindo mundo da retardação, ele ainda vive e tá mais forte do que nunca. E tá aí, na palma da sua mão. Num clicar, num toque. A distância de um toque. Num aplicativo chamado TikTok. O TikTok tá idiotizando você. O TikTok tá idiotizando sua casa. O TikTok tá idiotizando as pessoas em geral. E eu vou te falar, a China tá cumprindo a missão perfeitamente. Cada vez menos jovens estão sendo capazes de construir famílias. Cada vez menos mulheres querem ter filhos. E cada vez menos pessoas desenvolvem uma mente forte na sociedade. Pessoas que, de uma certa forma, querem revolucionar a educação. Pessoas que, de uma certa forma, querem criar novas tecnologias para auferir resultados melhores em certas áreas da vida. Para pessoas que, de uma certa forma, querem lutar fortemente por uma causa. Como tem aquela história de tem um documentário na Netflix, tá? Eu esqueci o nome do garoto agora, mas é um garoto, ele é de Hong Kong, né? E basicamente ele tá lutando contra a dominação da China no país de Hong Kong. Né? A China acredita que Hong Kong é chinesa, né? E Hong Kong não. Hong Kong ele se identifica mais com o Ocidente, principalmente com os ingleses, que basicamente eram quem era o país a qual Hong Kong respondia, né? Os ingleses, a Inglaterra no caso, o Reino Unido. Só que a Inglaterra de uma certa forma tornou Hong Kong independente, ou Hong Kong basicamente se tornou independente de uma certa forma, e a China quer reclamar Hong Kong para ela, né? E lá tinha um moleque que começou a lutar contra isso. É incrível, é incrível. Vale muito a pena assistir o documentário, porque você vê ali um menino que ele é completamente diferente dos meninos de hoje em dia. Os meninos de hoje em dia não aguentavam uma hora da história daquele menino. Se tivesse na pele daquele menino, teria se suicidado. Por quê? Porque tá aí, ó. Vídeo de dancinha. Fazendo dancinha pra TikTok. Babaquice o tempo todo. Bom, imagina o que vai acontecer. Tá na cara, né? Não deixe isso fazer parte da sua vida. Não deixe isso fazer parte da sua vida. Não deixa isso idiotizar você, tá? Se afaste por completo dessas coisas, porque isso é uma guerra cultural que o objetivo é você. Você também está envolvido nisso. E te emburrecer faz parte do processo. Te idiotizar faz parte do processo. Sabe o que eu sugiro para você? Busque bons conteúdos. Vai aprender coisa nova. Vai aprender um negócio. Vai aprender estuda alguma coisa. Sabe? Pega algum livro e devora. Estuda mesmo.
Entende? Pega conteúdo que agregue você. Por favor, saia imediatamente desse TikTok. Porque senão você vai ser mais um imbecil e que basicamente é utilizado como massa de manobra pelos movimentos que, de uma certa forma, estão cooperando com os chineses e estão cooperando com toda essa guerra que está acontecendo culturalmente. Né? E não é só esse o perigo. Na verdade, o perigo ele vem de vários lados. Mas desinstala essa porcaria desse TikTok porque isso só tá te fazendo mal.